mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje vai ser o vídeo da quarentena, meu povo. Bom, tá todo mundo doido aí nessa quarentena, né? A gente tá mais ansioso, a gente tá com muito tempo às vezes sobrando, né? E a gente aflora a criatividade um pouquinho, né? E aí dá o doido de querer cortar o cabelo, cortar a franja, etc. Então eu resolvi trazer um vídeo aí não só pra quarentena, mas vai ficar pra ir no canal como conteúdo, porque é um conteúdo pra todos, sempre, não é mesmo? Afinal de contas, uma franja, ela é quase um clássico, né? Tem épocas que tá mais em alta, tem épocas que nem tanto, mas quem gosta de franja vira e mexe, deixa crescer, depois corta de novo, e enfim. Então eu acho que vai ser um vídeo bem bacana pra gente ter aqui no canal, né? E agora que eu fiz curso de visagismo, vamos ter mais conteúdos aí do tipo de corte de cabelo, arrumar cabelo, penteados, etc. para cada tipo de rosto. Então, se você gosta desse assunto, já deixa aqui embaixo nos comentários aí algum outro tema que você gostaria de ver por aqui, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas. A gente vai começar a falar do rosto triangular, que é aquele rosto que é maior na base. Não vou explicar muitos rostos, tá, gente? Vou fazer aqui bem um resumo. Ele é maior aqui na base e é um pouco mais fino aqui na parte da testa. Então, você tem um pouco menos de testa e você vai aumentando aqui na sua base. Inclusive na parte do queixo. Você não tem o queixo tão pontudo, tá? Vou deixar algumas imagens aí pra vocês conseguirem entender mais ou menos do que eu tô falando, tá? E aí, a franja mais indicada pro seu tipo de rosto é aquela franja em camadas, né? Então não é uma franja muito reta, não é uma franja muito volumosa, a franja em camadas vai favorecer mais o seu tipo de rosto, tá bom? Vai criar um pouquinho mais de volume nessa parte e equilibrar aí o seu rosto, que é um pouco maior na sua parte da mandíbula. O próximo tipo de rosto é o tipo de rosto quadrado, que é aquele que tem bastante linhas, né? Então ele é bem anguloso. A gente tem essa linha aqui mais certinha, né, na vertical. A gente tem aqui a base mais reta também na parte da mandíbula e uma linha de testa também um pouquinho mais reto. Então dá exatamente essa sensação de um rosto mais quadrado. E ele é bem proporcional, né? Porque a gente também tem o tipo de rosto retângulo, que é quase a mesma coisa, só que ele é mais comprido, né? Então a gente tem mais proporção aqui nessa linha do que nas linhas horizontais. Então, falando do tipo de rosto quadrado, o ideal também é uma franja mais em camadas e mais leve. Vai ajudar a dar uma amenizada aí no formato do seu rosto e não deixar talvez ele tão anguloso ou tão maior do que você gostaria que ele tivesse, né? Não chamando atenção para nenhum lado, porque se você faz uma linha reta aqui, o seu tipo de rosto ele já é quadrado. Imagina uma franja aqui bem reta no meio da sua testa, né? Vai deixar ainda mais quadrado o seu rosto. O próximo tipo de rosto é o retangular, que eu acabei de falar, né? Ele é quase a mesma coisa que o quadrado, só que ele é um pouco mais comprido, né? Então, franjas mais leves, né? Tipo aquela franja falsa, sabe? Franja leves. E mais irregulares são o ideal para esse tipo de rosto. Um outro tipo de franja muito bacana também é a franja na diagonal, né? Porque ela vai diminuir aqui visualmente o tamanho do seu rosto. Então imagina aquele retângulo, você fazendo uma franja aqui na diagonal, você diminui um pouquinho a parte aqui assim do seu rosto e diminui ele um pouco visualmente, né? Então não chama tanto atenção pro rosto mais retangular. O tipo de rosto redondo eu acho que é um dos mais complicados assim para as pessoas, porque normalmente quem tem um tipo de rosto redondo, que é bem redondo mesmo, tá, gente? A linha do cabelo é bem arredondada, o rosto ele aumenta um pouco aqui na parte da maçã do seu rosto, então você tem um pouco maior a parte da maçã aqui do seu rosto, né, onde ele faz o oval, e ele termina aqui bem arredondado também, tá? Esse tipo de rosto fica muito bem também com as franjas, né, mais alongadas, porque essas franjas mais alongadas vão deixar o seu rosto ainda mais alongado, vai combinar, né, com o seu rosto que é redondo, que não é um rosto tão alongado, então ele vai alongar um pouquinho. E uma franja comprida e desigual. Sim, por incrível que pareça, a franja mais comprida e mais desfiadinha, ela vai favorecer mais o seu tipo de rosto. Porque se você tem o tipo de rosto oval e cortar uma franjinha bem curtinha, vai chamar ainda mais atenção pro seu rosto mais oval. A não ser que você queira, que você goste desse rosto um pouco mais redondo, tá tudo certo, né? Então você vai evidenciar ainda mais o seu tipo de rosto, tá bom? Vale ressaltar que aqui não é nenhuma regra, tá, gente? Vocês podem usar, sintam-se livre para usar qualquer tipo de franja que vocês quiserem. A gente tá falando aqui em relação sempre consultoria, é praticamente harmonia, é praticamente disso que a gente sempre fala, tá? Então são cortes, são tipos de franja, no caso, que favorecem mais o seu tipo de rosto, que vai te deixar ainda mais bonita, ainda mais harmônica, tá bom? Pro tipo de rosto triângulo invertido,
que é assim, né? Então a gente viu primeiro o triângulo, que a base da mandíbula é um pouco maior, e o triângulo invertido, que é o contrário. Você tem o queixo um pouco mais fino, a base da testa ela é maior que o seu queixo, tá? Então franjas mais curtinhas, desiguais, assimétricas, ficam muito bem nesse tipo de rosto. A franja alongada, que é, bom, vocês estão vendo, né? A franja alongada, ela fica praticamente bem em todo mundo, né? Em todos os tipos de rostos. Então, se você tem alguma dúvida, começa, né? Acho que é uma boa dica. Começa com a franja mais alongada, porque ela é um pouquinho maior também, ela é um pouco mais fácil de lidar e fica bem pra todo mundo. E aí, você gostou de ter uma franja um pouquinho mais alongada, você vai diminuindo ela aí de acordo com o seu tipo de rosto, tá bom? E por fim, agora a gente vai falar do tipo de rosto oval, né? Se vocês quiserem saber, o meu tipo de rosto é um tipo de rosto oval, né? Se vocês podem perceber, ele é bem arredondadinho aqui, ó, na parte da minha testa. Eu quase não tenho linhas aqui, ó, minha mandíbula é nada marcada, inclusive, né? Ele é bem arredondado, então aqui, ó, pode perceber que ele faz bem um oval, né? O tipo de rosto oval, ele é o tipo de rosto mais democrático, porque ele combina com mais tipos de cortes de cabelo também e franjas, a mesma coisa. Então, é o tipo de rosto que cabe maior tipos de franjas possíveis, né? Mas a gente tem algumas que ficam muito boas, que são as franjas mais curtinhas. E aí as assimétricas também funcionam, uma franja mais cheia também, sabe? Aquelas bem franjuda mesmo, a assimétrica também funciona para esse tipo de rosto. E obviamente, né, o que a gente tá falando no vídeo todo, as franjas mais longas também vão funcionar para esse tipo de rosto. Inclusive, eu já tive franja de várias formas e eu gostei de franja, só que eu acho que a franja, ela querendo ou não, ela tem algumas opções, né? Ou ela deixa você um pouquinho mais infantil ou mais moderna, né? Então você tem que saber fazer essa composição. O meu problema é que eu tenho um rosto, acho que já meio infantil, então eu não amo de paixão colocar mais características infantis, mas eu já coloquei a franja, principalmente quando eu não era loira, porque agora é quase impossível fazer uma franja, gente, loira, porque o loiro deixa a gente já com uma cara mais infantil, né? O loiro, ele traz essa suavidade mais pra imagem, então não preciso de mais suavidade ainda, né, que seria a franja. Mas eu já tive a franja com cabelo mais escuro e eu gostei, eu conseguia colocar ela de um jeitinho mais moderno. E aí eu acho que estilizar o cabelo faz toda a diferença também, tá, gente? Deixar o cabelo às vezes mais ondulado, mais enrolado, ou prender de alguma forma diferente, acessórios, brinco, enfim, gente. Brinquem, usem e abusem da franja, não tenham medo, tá? Eu já fiz muita coisa no meu cabelo e recomendo que faça. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente testa, mais a gente se conhece. Pode ser que não dê certo, pode ser que não dê certo, e tá tudo bem, gente, cabelo cresce, né? Então assim, se você não gostar mesmo da franja, deixa ela presa, puxa ela, já fiz muito isso, deixa ela presa durante esse período com o tic-tac, a franja ela cresce rápido, tá? Por incrível que pareça, lógico que ela não vai ficar do tamanho do seu cabelo logo, mas ela cresce rápido de um jeitinho que você começa a gostar um pouquinho mais dela, ela começa a te incomodar pelo menos um pouco menos. Então se você tem vontade, aproveita esse vídeo, aproveita as dicas, vê aí que tipo de franja que vai combinar mais com o seu tipo de rosto e se joga nessa franja, tá bom? Aproveita também a quarentena que a gente tá em casa, que se não der certo, a gente vai ficar ainda um período em casa e vai crescer até a gente poder sair de novo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. A gente tem muito conteúdo bacana aqui de moda, de consultoria, de visagismo agora que você não pode perder, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!